Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós estaremos refletindo do verso de número 1 até o verso de número 9. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, mas, visto que a terra não era profunda, indo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título apropriado para a nossa mensagem é A Lição da Agricultura. Queridos, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, está ensinando através de parábolas, através de histórias. E quando nós vamos observar essas histórias de Jesus, elas sempre tinham um propósito, sempre tinham uma finalidade, sempre levavam as pessoas a entender algo de aplicação de suma importância para as suas vidas. Então, o que acontece? Quando nós podemos observar Jesus falando a respeito dessas sementes, a respeito desse semeador, a respeito do que acontece, nós vamos perceber que a agricultura tem muito a nos ensinar. Evidentemente, Jesus falava de algo que lhe era típico na região de Israel, tendo em vista que Israel era uma região de agricultura. E o Senhor, então, ele vai nos mostrar alguns tipos de semente, de terreno e as reações. Se você conversar com um geneticista, você perceberá que ele te dará explicações bem relevantes a respeito da importância de semente, da importância do terreno, da importância da adubação, da importância da época. Então, tudo isso, com certeza, tem uma relação direta com uma boa produção. Mas no texto em questão, nós vamos perceber então que Jesus ele vai falar a respeito de alguns tipos de semente e o que acontece. E nós vamos perceber que se nós parássemos apenas na primeira parte, talvez ficaria obscuro o entendimento e a aplicação desse texto para as nossas vidas. Mas aquelas pessoas, elas precisavam entender o que significava aquela história. E Jesus, ele vai explicar para aquelas pessoas, e ainda hoje o Senhor, ele tem explicado para mim e para você, o que significa a parábola do semeador. Então nós precisamos entender que a todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Jesus vai mostrar que este é o que foi semeado à beira do caminho. Há um segundo terreno que o Senhor ele apresentou nessa história e que alguns de nós se enquadram muito bem também como esse terreno. Ele vai falar a respeito do terreno, do solo rochoso. E esse é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si. E sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, essa pessoa se escandaliza. Jesus ainda menciona nessa história um terceiro terreno,
que é aquele que está numa área completamente cheia de espinhos. E quantas pessoas na nossa sociedade se enquadram nesse tipo de terreno? E que terreno é esse? Que situação é essa? Esse aqui Jesus vai dizer que é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e, por vezes, fica infrutífera. Mas existe esperança, porque em meio a todos esses terrenos existe um quarto terreno, que esse é o terreno que eu desejo que, se você não era, a partir de hoje você se torne. E esse terreno, Jesus vai dizer que esse é aquele bom terreno, a boa terra. E há uma diferença muito grande quando se semeia nesse terreno. E o mestre da vida vai dizer que o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra, que a compreende, este frutifica, e esse inclusive vai dar frutos. Ele vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Então essa pessoa, ela ouve a palavra, e ela não apenas ouve, mas ela vai gerar frutos, ela vai produzir. Esse é o terreno que eu desejo que você se torne, que você possa se comparar. Aquele que ouve a palavra e que começa a dar bons frutos. Que os frutos que você produz possam gerar 100, 60 e 30. Que você possa realmente ser reconhecido como esse bom terreno. Que as práticas da sua vida possam ser reconhecidas dessa forma. Que você possa fazer uso da palavra de Deus dessa maneira. Que Jesus Cristo, nesse dia, possa abençoar sua vida. Fique com Deus e seja você esse bom terreno. Em nome do Senhor Jesus Cristo.